Fala galera, tô aqui para mais um vídeo. Depois de um tempinho aí, sem fazer vídeos, devido a estar pro interior, lecionando, aí ficou meio que inviável eu fazer uns vídeos. Tô fazendo um vídeo relacionado a tudo isso que aconteceu de mais ou menos um mês e meio para cá, no campo cultural político aqui no nosso país. Que varia desde aquela exposição patrocinada pelo Santander no Rio Grande do Sul, com ditas obras de arte, mas que na verdade difamava e ridicularizava os símbolos da fé cristã. Desde lá de São Paulo também, uma criança de 4 anos tocando no homem nu, aquele peladão lá no Paraná, naquela bolha, tá certo? Bom, a maioria brasileira, a população que é maciçamente, tradicionalmente conservadora, achou aquilo ali uma aberração, certo? Algo absurdo. Só que, o que acontece? Eu penso assim, em todo fato que acontece, quer seja uma grande desgraça, eu vejo o lado bom nisso. Eu procuro ver, melhor dizendo, o lado bom nisso. Qual foi o lado bom nisso? Bom, o lado bom foi esse maciço debate que se teve no campo político-cultural. Desde do Congresso Nacional até artistas opinando, fazendo vídeo e tal. Enfim, bom, eu não quero me ater nessa discussão que já está bem já defasada até, tá certo? Mas na minha opinião, faltou ali pressupostos históricos, filosóficos e ideológicos, tá certo? Bom, esse debate entre esquerda e direita, que foi o relevante nisso tudo, ele remonta já, aí vai para o que? Quase que 300 anos, que começou lá, como eu já falei em outros vídeos no meu canal, lá desde a Revolução Francesa até agora. Embora eu vejo dentro da história fatos considerados já anterior à Revolução Francesa, de ações de direita e de esquerda antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa só determinou o que seria esquerda e o que seria direita. Mas se você for ver, final do século XVII, ali na Revolução Gloriosa, que foi uma revolução moderada, uma revolução que se deu de forma gradual, pacífica, sem derramar nenhuma gota de sangue, que é o que a Inglaterra é hoje. Se destituiu o rei, mas o que acontece? O rei continua. O sistema hoje na Inglaterra é o monarquismo parlamentar. É uma monarquia onde o rei está lá de enfeite, mas não manda em nada. Quem manda é o parlamento e o primeiro-ministro. Interessante, né? Isso se deu graças à Revolução Gloriosa. Já na Revolução Francesa, como você já conhece, a história está aí, foi um banho de sangue desde a queda da Bastilha até a ascensão de Napoleão Bonaparte. Ou seja, de progresso, se é que teve algum progresso, foi isso que substituiu a máquina mortífera da época, que era a forca, e se teve a guilhotina como nova máquina mortífera, que guilhotinou tanto aqueles bandidos que foram libertados lá na Bastilha, os prisioneiros do rei, que eram considerados bandidos, até o próprio Robespierre, que era o líder, né, da esquerda naquela época, que também foi guilhotinado. Enfim, banho de sangue total. Nem intelectual escapou que defendia a Revolução Francesa. Bom, e depois da Revolução Francesa, aí você tem no próprio século XIX, já saindo já de Napoleão Bonaparte, da sua prisão depois da sua morte, você tem ali no ano de 1871 a chamada Comuna de Paris, que reconhecidamente e essencialmente foi a primeira república trabalhista ou proletária, tá certo? Que se deu ali na cidade de Paris, em meio ao conflito ali da guerra franco-prussiana, tá? Entre a França e a Prússia, que depois veio a ser a Alemanha de hoje em dia, tá certo? Em 1871, mas isso aí não durou muito tempo, ficou iniciou-se em 26 de maio de 1871, 28 de março, perdão. Iniciou-se em 28 de março de 1871 e foi até 26 de maio do mesmo ano. Ou seja, durou ali uns 2 meses.
essa república trabalhista ou proletária, a Comuna de Paris. Aí depois você vem, em meio a isso, surgem ideias socialistas anterior a Karl Marx e a Engels, que depois foi denominado pelos próprios, tanto Karl Marx como Friedrich Engels, denominaram essas ideias que são consideradas pré-socialistas, mas foram denominadas de socialismo utópico, isto é, um socialismo irrealizável. Quem são esses caras? Dentre os mais famosos, você tem ali Robert Owen, você tem Lou Blanc, e você tem o mais famoso dele, que é o Conde de Saint-Simon, também considerado, outros dois que são considerados socialistas utópicos, mas que ganharam outra nomenclatura de socialismo anarquista ou anarquismo de esquerda, vamos dizer assim, Mikhail Bakunin e Joseph Proudhon, que eram adversários de Karl Marx, tá certo? Eram opositores do regime de Karl Marx, porque eles queriam uma anarquia total, sem Estado, sem nada. Do capitalismo logo para o comunismo, tá certo? Era isso que eles pregavam, tanto Bakunin como Proudhon. E Karl Marx dizia que não, que deveria se ter o Estado intermediário. Quem era? Era o socialismo. O socialismo veio a ser o Estado intermediário do capitalismo para o comunismo. Quem ia fazer essa transição, segundo Karl Marx, era quem? Era o Estado. Aí Proudhon dizia, não, isso aí não deixa de ser uma ditadura. Mas é transitória. Karl Marx dizia, mas é uma ditadura, que também veio ganhar status depois de ditadura do proletariado. Tá certo? Bom, o socialismo que mais teve ênfase, vamos dizer assim, que vingou, foi o socialismo marxista. Mas que, quando foi colocado na prática, lá na Rússia, em 1917, tá certo? Por Lenin e Trotsky, veio se demonstrar também ineficaz. Um banho de sangue total, que veio culminar ainda mais no regime mais sanguinário que se tem notícia, com Stalin. Conta-se que aí que morreu para mais de 30 milhões de pessoas no regime de Lenin e Stalin, tá certo? Aí Mao Tse Tung, já ali na década de 49, início ali da década de 50 do século 20, disse, não, esses caras aí deturparam Marx. Aí foi que ele matou para mais de 65 milhões de pessoas. Então, quando vem com essa máxima, deturpar o Marx, aí eu já fico com medo, sabe? É um negócio de arrepiar. Aí você vê aí Pol Pot, lá no Camboja, você vê Fidel Castro, enfim. A história tá aí, pode contar. Mas aí o que pregavam esses camaradas? Tá? Tanto os pré-socialistas como os anarquistas e o próprio Karl Marx, tá certo? Bom, eles pregavam uma espécie de igualdade, tá certo? Uma espécie de igualdade. Bom, que através da justiça social, de uma justiça social, era que poderia se chegar a uma igualdade. Bom, esse conceito de igualdade, para mim, e se demonstrou também aí depois, a pior das utopias, porque igualdade, você só tem igualdade em duas ocasiões: no cemitério, tá certo? A primeira é no cemitério e a segunda é na miséria. É como dizia Margaret Thatcher, grama que o socialismo pisou não cresce mais. Então você só tem igualdade na miséria, tá certo? E no cemitério, nada mais. Então, todos esses socialismos se demonstraram ineficazes, pregando essa tal de igualdade, tá certo? Uma crítica ao capitalismo, que na verdade, depois, não só no aspecto político, mas no aspecto econômico, também se transformou ineficaz, se mostrou ineficaz. Quer seja no aspecto político, cultural, e no aspecto econômico, também se tornou ineficaz. Criticou tanto o capitalismo, enfim, nada fez para se sobressair o capitalismo, muito pelo contrário, ficou muito abaixo. Enfim, essa igualdade não existe, tá certo? Aí depois, com o fracasso, paralelo a isso, ali na Alemanha, vamos dizer assim, na Alemanha, no século XX também, nasce um socialismo, que esse sim veio se tornar mais viável, que está aí até hoje, que é a social-democracia, que se deu lá na Alemanha, uma crítica ao capitalismo e um socialismo meio que reformista, não revolucionário, reformista. Ali que se deu
na pessoa de Edward Bernstein e principalmente Kautsky, que foi considerado, era considerado por Lenin, era muito considerado por Lenin. Lenin dizia que Kautsky era o proletário, é o patrimônio perdurário do proletário. Olha só como o cara era bem quisto por Lenin, era considerado por Lenin, para chegar ao ponto de ser considerado o patrimônio perdurário do proletariado, né, ou do proletário, o cara tinha que ser bem quisto na mão de Lenin. Pois bem, então essa social-democracia que surge ali no começo do século XX é que veio a ser mais viável, que veio a dar um pouco certo. Uma crítica moderada ao capitalismo e um socialismo reformista, não revolucionário, tá certo? Bom, o que se dá depois disso? Já que o socialismo marxista não dá certo, o que ocorre? A social-democracia, ou socialismo democrático, é que vem a ser o representante do socialismo e da esquerda. Hoje no Brasil, é encarnado na figura do PSDB, como dito ali como uma figura de centro, tá certo? Que alguns dizem que é centro-direita, outros dizem que é centro-esquerda. Eu particularmente creio que seja centro-esquerda, porque de direita o PSDB não tem nada, tá? Porque o que prega-se a direita? O que prega a direita? A direita diz, lá na pessoa de Edmund Burke, que é a sociedade, somente a sociedade, que vai criar seus mecanismos para resolver os seus próprios problemas e suas próprias mazelas. Não um grupo de ilibados ali, com ideias de um mundo melhor, se dizendo representante da sociedade, que quando chega ao poder, só querem saber deles mesmos. Não. A sociedade, por si só, cria seus próprios mecanismos para resolver os seus problemas e suas mazelas, conservando, vê bem, conservando-se as leis, as instituições presentes na sociedade e os seus costumes e sua cultura existente, tá? E isso é o que Edmund Burke, o pai do conservadorismo, pregava. Hoje em dia, a direita, no Brasil, devido a ter que se adequar com o sistema econômico, o que a direita prega? Sem esquecer dos princípios burkeanos. A direita é a favor das instituições, logicamente, das leis, tá certo? É a favor do mercado livre, das liberdades individuais, tá certo? E da liberdade religiosa. Não o Estado determinar qual é o modelo econômico, intervir o tempo todo na economia, determinar o que você deve ou não acreditar, qual é a religião que você deve ou não seguir. Não. A direita, ao contrário da esquerda que prega a igualdade, a direita prega a liberdade. É isso que a direita prega. A bandeira máxima da direita é a liberdade. Liberdade econômica, liberdades individuais e liberdade financeira e liberdade religiosa, tá? Mercado livre, propriedade privada, tá certo? Liberdade religiosa e liberdades individuais. E no campo cultural, de costumes, a direita é a favor da família tradicional, é a favor da vida. Logo, quem é a favor do aborto, tá certo? Não é a favor da vida, porque aborto, em última instância, é morte, tá ok? Isso não precisa nem você pegar aqui pressupostos biológicos, científicos, que aborto em si é morte, tá certo? Então, a direita é a favor da vida, das liberdades individuais, tá certo? Da família tradicional, é isso que a direita prega. E a esquerda é totalmente contrária a isso, no campo cultural, tá certo?